Estudo do conectivo condicional. A condicional entre duas proposições, P e Q, pode ser lida da seguinte maneira: se P, então Q. P é condição suficiente para Q. Q é condição necessária para P. P implica em Q. A condicional de duas proposições será falsa quando P for verdadeira e Q for falsa. Logo, a tabela verdade será dada por verdade implicando em verdade, verdade. Verdade implicando em falso, falso. Falso implicando em verdade, verdade. Falso implicando em falso, também verdade. Avalie as proposições compostas pela condicional como verdadeiras ou falsas. Seja o conjunto A formado pelos elementos 1, conjunto vazio, e conjunto formado pelo número 2. A proposição composta diz que, se 1 pertence ao conjunto A, então o conjunto vazio é subconjunto de A. A primeira proposição, que nós chamamos de antecedente, 1 pertence a A, é verdadeira. De fato, o elemento 1 é elemento de A. A segunda proposição, que chamamos de consequente, o conjunto vazio é subconjunto de A, também é verdadeira, já que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, temos uma implicação de uma proposição verdadeira em uma proposição também verdadeira. Se verdadeiro implica em verdadeiro, então a proposição composta pela condicional é verdadeira. Sejam B o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e C o conjunto formado pelos elementos 1 e 2. Se o conjunto C pertence a B, então C não é subconjunto de B. Bem, a proposição antecedente, C pertence a B, é falsa, pois o conjunto C não é elemento do conjunto B. E a proposição consequente, C não é subconjunto de B, também é falsa, já que todos os elementos que pertencem ao conjunto C também pertencem ao conjunto B. Portanto, C é subconjunto de B. Então, se temos uma implicação de uma proposição falsa em uma proposição falsa, a proposição composta pela condicional é verdadeira. Considere que seja verdadeira a proposição José é paulista. Logo, se José é paulista, então José é brasileiro. Ora, se é verdadeiro que José é paulista, então José é brasileiro. De fato, José é paulista é verdadeiro. Foi assumido no texto. E todo paulista é brasileiro. Logo, José é brasileiro também é verdadeiro. Então, temos uma implicação de uma proposição verdadeira e uma proposição verdadeira. Logo, a proposição composta é verdadeira. Agora, considere a proposição: se José é paulista, então José não é brasileiro. Ora, considerando verdadeira José é paulista, necessariamente José deveria ser brasileiro. Então, se verdadeiro implicar em falso, a proposição composta pela condicional é falsa. Se 2 é par, então 5 é par. Bem, vejamos. A proposição simples 2 é par é verdadeira. A proposição simples 5 é par é falsa, já que 5 é ímpar. Portanto, nós temos uma implicação de verdadeiro em falso. Logo, a proposição composta pela condicional é falsa. A proposição composta pela condicional será falsa se a proposição antecedente
for verdadeira e a consequente for falsa. Atenção! A proposição condicional, se P então que ou P implica em que, a proposição P é chamada de antecedente e a proposição que de consequente. Se a proposição antecedente for falsa, a proposição condicional será verdadeira independente do valor da proposição consequente. Pois a única maneira da condicional ser falsa é que a proposição antecedente seja verdadeira, implicando em falsa. Se a proposição antecedente for falsa, independente do valor lógico da consequente, a proposição condicional será verdadeira. A proposição condicional somente será falsa se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Exercícios propostos. Considere verdadeira a afirmação: se uma figura plana for um quadrado, então será um retângulo. Com base nessa afirmação, é correto que se afirme em qual das alternativas? Bem, inicialmente, observe-se que trata de uma proposição condicional, em que uma figura plana é um quadrado, é o antecedente, e figura plana é um retângulo, é o consequente, chamados aqui de P e Q. Lembre-se que na condicional, a proposição só será falsa se antecedente, verdadeiro, implicar em consequente, falso. Então, vamos avaliar as alternativas. É correto dizer que A. Se uma figura plana não for um quadrado, ou seja, se é falso que a figura plana é um quadrado, portanto temos duas possibilidades na tabela verdade, então não será um retângulo. Então, de acordo com a alternativa A, se é falso P, então, consequentemente, será falso Q. Bem, vamos observar. A proposição composta pela condicional, afirma o texto, é verdadeira. A proposição P é dita na questão A falsa. Ora, observamos que para a proposição P falsa, há duas possibilidades da implicação ser verdadeira. Ora, tanto a figura pode ser um retângulo, a figura plana pode ser um retângulo, como não pode ser um retângulo. E a alternativa afirma categoricamente que não será um retângulo. Portanto, a afirmação é incorreta. Há duas possibilidades que tornam a implicação verdadeira. B. Se a figura plana não for um quadrado, então será um retângulo. Bem, vejamos. Se P é falso, temos novamente duas possibilidades da implicação ser verdadeira. A figura plana pode ser um retângulo e pode não ser um retângulo. Portanto, a alternativa B está correta, porque ele afirma que a figura plana será um retângulo, caso a figura plana não seja um quadrado. Vejamos a alternativa C. Se uma figura plana não for um retângulo, então estamos negando a proposição simples que queremos que seja falso. Observe que há duas possibilidades na tabela verdade que é falso, mas lembre-se que a implicação, de acordo com o texto, deve ser verdadeira. Então, se a figura plana não for um retângulo, então, para que a implicação seja verdadeira, é necessário que a figura plana não seja um quadrado. E é exatamente isso que afirma a alternativa C. Se a figura plana não for um retângulo, então não será um quadrado. Alternativa correta, C.
Considere verdadeira a declaração: se A é B, então C é D. É correto concluir que, bem, trata-se de uma proposição composta pela condicional. A é B, a antecedente, e C é D, a consequente. A proposição condicional somente será falsa se a antecedente P implicar em consequente falsa. Nos demais casos, ela é verdadeira. Então, vamos observar as alternativas. Alternativa A: se C é D, se é verdade que C é D, ou seja, se é verdade a consequente que, então A é B. Não podemos afirmar isso, porque quando Q é verdadeiro, podemos ter P verdadeiro ou falso, tornando a implicação lógica verdadeira. Portanto, não posso concluir que A é B. Se C é D, então A é B, ou se C é D, então A não é B, que seria a negação de A é B. B. Se C é D, então A não é B. Falso novamente. Da mesma maneira que a alternativa A. Se C é D, nada pode se concluir de A ser ou não B. C. Se A não é B, se é falso que A é B, portanto temos duas possibilidades para antecedente de falso, então C não é D. Bem, a implicação condicional se torna verdadeira para P falso em duas situações, Q verdadeiro e Q falso. Portanto, se A não é B, nada podemos concluir sobre C ser ou não D. Ele pode ser D ou não. Da mesma maneira, eliminamos a alternativa D. Se A não é B, então C é D. Pode ou não ser D. Vejamos a alternativa E. Se C não é D, portanto, estou negando a proposição que é falso que C é D. Bem, temos duas possibilidades. Quando Q, a antecedente, é falso, podemos ter uma proposição composta pela condicional falsa ou verdadeira, mas lembre-se que desejamos que a condicional seja verdadeira. Continuemos a ler. Se C não é D, então A não é B. Ora, se é falso que C é D, então, para a condicional ser verdadeira, é necessário que seja falso que A é B. E, de fato, a única situação em que a implicação P falso em Q falso é verdadeira é a de que C não é D e A não é B. Portanto, a alternativa correta E. Considere as duas proposições condicionais a seguir como verdadeiras. Primeira proposição: se Cláudia é publicitária, então Reinaldo é professor. Segunda proposição: se Reinaldo é professor, então Maria é advogada. Se é falso dizer que Maria é advogada, então podemos concluir que... Bem, vamos partir da segunda proposição condicional. Se Reinaldo é professor, então Maria é advogada. O texto afirma que essa proposição condicional deve ser verdadeira. Mas o texto também nos informa que Maria não é advogada. É falso dizer que Maria é advogada. Portanto, a proposição simples que compõe a condicional Maria é advogada é falsa. Ora, para que a proposição composta pela condicional seja verdadeira, é necessário que a antecedente não implique em consequente falsa. Portanto, para a condicional ser verdadeira, é necessário dizer que a proposição simples Reinaldo é professor é falsa. Falso implicando em falso é verdadeiro. No entanto, verdadeiro implicando em falso é falso. E queremos que a proposição condicional apresentada seja verdadeira. Então, concluímos que Reinaldo não é professor. Vamos partir para a proposição 1. Se Cláudia é publicitária, então Reinaldo é professor. No entanto,
a análise nos permite concluir que Reinaldo não é professor. É falso dizer que Reinaldo é professor. Novamente, temos uma proposição composta pela condicional. E para que essa proposição seja verdadeira, como quer a questão, então é necessário que Cláudia não seja publicitária. Cláudia não deve ser publicitária para que falso implique em falso. Portanto, é possível concluir que Reinaldo não é professor e Cláudia não é publicitária, o que tornará as declarações do texto corretas. Alternativa correta, E.